A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero agradecer mais uma vez por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos e que é um telespectador assíduo da Rede Brasil, principalmente dos Instantes Finais. Muito obrigado a você que é aqui do Recife, você da região metropolitana, a você também da Zona da Mata, Norte ou Sul, a você do Agreste, do Sertão do Estado de Pernambuco, que acompanha a nossa programação pela TV, e também, com exclusividade, a você de outros países e até mesmo de outros continentes que acompanham a nossa programação pela internet, pelo YouTube, no canal Rede Brasil Oficial. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. O sincero desejo do nosso coração é que você esteja gostando do programa e que não só os Instantes Finais, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida. E eu gostaria de lembrar mais uma vez o número do nosso WhatsApp. Caso você queira enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão ou a sua opinião, anote aí, é o 81, é o prefixo e o número é o 994661010, está aparecendo aí na sua tela. Saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Se você está acompanhando diariamente os Instantes Finais, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 11 do livro do profeta Daniel, que é o penúltimo capítulo do livro. Esse capítulo trata de diversos assuntos. Você sabe aí, nós já falamos isso várias vezes, né? Mas no capítulo 11 fala sobre o Império Medo-Persa será destruído pelo rei da Grécia, nós vimos isso nos versículos 1 a 3. Também o reino será dividido em 4, fala da divisão do Império Grego, né? Aqueles 4 generais de Alexandre, nós já estudamos no versículo de número 4. E também sobre guerra entre o rei do sul e o rei do norte, que foram exatamente os versículos 5 até o versículo de número 20, até o versículo 20, que nós estudamos aquelas constantes guerras envolvendo os Seleucidas e os Ptolomeus, né? O povo lá da Síria e do Egito, lembra disso? Foram várias guerras, vários conflitos. E também nós estudamos nesse mesmo texto, a partir do versículo 20, sobre Antíoco Epifânio e também sobre o anticristo, por incrível que pareça. Então, nos programas anteriores, nós já estudamos os versículos 1 até o versículo de número 35, hoje nós vamos dar continuidade, vamos estudar a partir do versículo de número 36, mas vamos recapitular o que nós já vimos para darmos continuidade? Então vamos recapitular a partir do versículo 31. Diz assim a palavra de Deus: e sairão a ele uns braços, ou seja, de Antíoco Epifânio, sairão exércitos. E essa profecia, não é, nós já vimos no programa anterior, que refere-se àquele exército de 22 mil soldados que Antíoco Epifânio enviou contra Jerusalém. Lembra disso? E o que, de acordo com o anjo, o que é que esses exércitos ou essas forças fariam? Abre a tela mais uma vez. Diz assim, que profanarão o santuário e a fortaleza e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. Nós já dissemos no programa anterior que esse exército enviado por Antíoco Epifânio, com 22 mil soldados, invadiu Jerusalém, e detalhe, invadiu num dia de sábado, matou muitos judeus, levou 10 mil judeus escravos com suas mulheres e filhos, e eles também saquearam a cidade, proibiram as práticas religiosas entre os judeus, inclusive o pacto da circuncisão, e ordenou que os rolos sagrados fossem queimados. Mas nós dissemos também que essa profecia é de dupla referência, lembra disso? Que embora ela já tenha se cumprido no passado, por volta do ano 167 a.C., mas cremos também que ela aponta para o futuro, para o período sombrio da grande tribulação. Inclusive, nós lemos 2 textos. Nós lemos Daniel capítulo 9, versículo 27, e lemos também Mateus capítulo 24, versículo 15, que fala exatamente da abominação desoladora, que o anjo falou ao profeta Daniel e Jesus também repetiu lá no seu sermão profético. Vamos dar continuidade à revisão. Versículo 32, o que é que diz?
E aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá. Ou seja, essa profecia diz respeito ao fato de Antíoco Epifânio conseguir apoio e ajuda de alguns judeus apóstatas, né? Que ajudaram, que facilitaram as ações contra o povo judeu. Volta o texto mais uma vez. Aí o texto continua dizendo: mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. E essa profecia refere-se às batalhas sangrentas que os judeus liderados por um sacerdote judeu chamado de Matatias, juntamente com seus filhos, enfrentaram o exército enviado por Antíoco Epifânio e mataram os enviados do rei e os seus soldados. E aí deram início a uma batalha, uma revolução sangrenta contra as ordens de Antíoco, promovendo aí muito derramamento de sangue em Jerusalém, em Israel. Torno a lembrar mais uma vez que o cumprimento desta profecia não está na Bíblia, porque ocorreu no período chamado de interbíblico. Mas se você tem o livro História dos Hebreus, de Flávio Josefo, você pode acompanhar, ele traz detalhes. Inclusive eu falei sobre esse livro várias vezes essa semana. Flávio Josefo, no seu livro História dos Hebreus, ele traz vários relatos dessas batalhas que envolveram aí os exércitos enviados por Antíoco Epifânio e também o povo judeu, que fez com que houvesse várias batalhas sangrentas nesse período. Passe o texto mais uma vez, versículo 33, ainda é revisão. E os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Quem são esses sábios? Com certeza os judeus, aqueles que eram fiéis a Deus, fiel à sua lei, que ensinavam ao seu povo a preferirem a morte do que transgredirem o mandamento divino. Foi isso que eles ensinaram. Olha, prefira morrer do que adorar outros deuses ou deixar de servir a Deus. Volta ao texto mais uma vez. Aí o texto continua dizendo: Todavia cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. E essa profecia diz respeito às muitas formas de tortura, às muitas formas de sofrimento causado, né, ao povo judeu, que se recusaram a abandonar a lei judaica e a obedecer às ordens de Antíoco Epifânio. Observe que o texto fala de 4 tipos de sofrimento. Pela espada, porque muitos judeus foram mortos à espada; pelo fogo, porque muitos judeus foram queimados vivos; pelo cativeiro, porque muitos foram levados como escravos; e pelo roubo, porque os judeus tiveram seus bens confiscados. E o texto diz ainda que isto por muitos dias. Passe o texto, versículo 34, diz assim: E caindo eles quem? Os judeus que se rebelaram contra Antíoco Epifânio. O que é que vai acontecer? Serão ajudados com pequeno socorro. E esse pequeno socorro diz respeito ao período que os judeus foram liderados por Matatias, que reuniu um grupo de judeus corajosos, derrubou os altares consagrados aos falsos deuses, mandou circuncidar os meninos que ainda não haviam passado pelo pacto da circuncisão e ensinou aos judeus que não deveriam ter receio de combater no sábado, porque se eles se recusassem a combater no sábado, os inimigos sempre lhes atacariam no sábado, nesse dia. E se ninguém se defendesse, todos facilmente morreriam. E a história diz, Flávio Josefo diz isso, que Matatias liderou o povo judeu por 1 ano e depois ele caiu doente. Mas antes de morrer, chamou seus filhos, encorajou seus filhos a lutarem contra o exército de Epifânio e defenderem não só o povo judeu, mas também a sua religião. Josefo diz ainda que após a sua morte, que ocorreu no ano 146 a.C., Judas Macabeu, seu filho, liderou o povo judeu, expulsou os inimigos, matou os falsos judeus que tinham violado as leis de Deus e purificou Jerusalém de todas as abominações que haviam sido cometidas e deu início a uma série de batalhas contra os inimigos do povo judeu. Isso está no livro História dos Hebreus também. Finalmente, vejamos o versículo 35, que foi o último texto que nós estudamos. Diz assim: E alguns dos sábios cairão para serem provados e purificados e embranquecidos. Com certeza,
Nós vimos isso no programa anterior, né? Aqueles sofrimentos enfrentados pelo povo judeu nos dias de Antíoco Epifânio tinham por objetivo purificar o povo de Deus. E o texto diz que eles caíram, ou seja, eles morreram. Mas o anjo diz que eles seriam provados, seriam purificados e seriam embranquecidos. Inclusive, nós concluímos o programa dizendo, né, que hoje não é diferente, que as provações, as lutas, as tribulações, as adversidades que nós enfrentamos têm por objetivo nos purificar e nos tornar ainda mais santos, ainda mais limpos. Voltemos ao texto ainda. Aí diz assim: e alguns dos sábios cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. Então veja que o anjo disse que os judeus seriam provados, purificados e embranquecidos até o fim do tempo. Então, sem dúvida, nós podemos entender que essa aprovação, essa purificação do povo judeu não ocorreu só naquela época, mas também no decorrer da história, né? Irá perdurar até o fim dos tempos. Então, até o período da grande tribulação. Então, nós vimos até esse texto, o versículo de número 35, e nós vamos iniciar hoje a partir do versículo de número 36, mas antes eu quero lembrar, eu gostaria de lembrar algo que nós dissemos, que essa profecia é uma profecia de dupla referência, que em certo aspecto já se cumpriu no passado, como nós vimos nos dias de Antíoco Epifânio, que é um tipo do anticristo, mas ainda terá o seu cumprimento cabal no futuro, nos dias do anticristo, no período sombrio da grande tribulação. Então nós vamos perceber que agora, a partir do versículo de número 36, nós vamos falar de forma mais específica sobre o anticristo, esse líder mundial que será escolhido, será eleito após o arrebatamento da igreja, no período denominado de grande tribulação. Então, até aí foi revisão, vamos iniciar no versículo de número 36, abre a tela por gentileza, diz assim: e esse rei, que rei? O anticristo, o líder político que será levantado no período da grande tribulação. Abre a tela mais uma vez, por favor. Aí diz assim: fará conforme a sua vontade. E por que conforme a sua vontade? Porque no aspecto político, ele vai ter autoridade, ele vai ter autonomia para governar o mundo. Ele vai ter liberdade para fazer o que ele quiser, porque ele vai ter o apoio de diversas nações do mundo, né? É interessante que nós já tivemos a oportunidade de falar sobre este homem várias vezes, e eu quero até lhe convidar, se você desejar, você pode ir lá no YouTube e você pode procurar lá no playlist os programas que nós comentamos, por exemplo, na sequência dos eventos escatológicos, que nós falamos de forma específica sobre o anticristo, mas também no comentário que fizemos do livro do Apocalipse, do capítulo de número 6, lembra disso? Aquele cavaleiro montado no cavalo branco. E também o capítulo de número 13 do livro do Apocalipse, nós já falamos sobre esse personagem, que será um líder mundial. Da mesma forma como no passado houve homens que governaram, que dominaram o mundo, como, por exemplo, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, Dario e Ciro, os persas, Alexandre o Grande, que dominou o Império Grego, os Césares, os imperadores romanos. Então haverá no futuro esse líder político que vai governar o mundo. E hoje, você sabe disso, é muito mais fácil governar o mundo. Se no passado aqueles homens conseguiram, imagina hoje com a globalização, imagina hoje com a tecnologia, imagina hoje com um mundo que já está dividido em blocos econômicos. Então, as autoridades do mundo inteiro já sentem a necessidade de um homem governar o mundo. E este homem, sem dúvida, será o anticristo, que a gente não sabe dizer quando isso ocorrerá, porque nós não sabemos o dia que Jesus vem buscar a sua igreja. Pode ser que seja nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, ou sei lá, nos próximos anos, ou nas próximas décadas, ou nos próximos séculos, não sei dizer. Mas
Tudo nos leva a crer, né, pelo que estamos vendo, percebendo no mundo hoje, que esta plataforma da ascensão do governo do anticristo já está pronta, né, já está sendo montada. Inclusive, eu quero sugerir a leitura do livro A Grande Tribulação, o Palco do Anticristo, do meu amigo e professor Saulo Soares, que é uma das obras editadas pela editora Bereia. Se você deseja maiores informações sobre este personagem, sobre o anticristo, bem como do período da Grande Tribulação, você não deixe de ler esse livro, essa obra é excelente, A Grande Tribulação, o Palco do Anticristo, escrita pelo nosso amigo e professor Saulo Soares. Então, a verdade é que este homem que vai governar o mundo no futuro, durante o período sombrio da Grande Tribulação, ele vai se sentir simplesmente imbatível, invencível. Vamos confirmar isso da palavra de Deus? Abra a sua Bíblia, se você dispõe de uma Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo de número 13. Veja o que diz o versículo de número 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, ou seja, adoraram o dragão aqui é Satanás. Que deu à besta, quem é a besta? O anticristo, deu à besta o seu poder e adoraram a besta, dizendo. Ou seja, as pessoas vão adorar este homem, esse líder mundial, dizendo assim, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Como que diz assim, quem é semelhante a este homem? Quem é que vai poder batalhar contra ele? Porque ele terá soldados, exércitos de vários países, de várias nações do mundo. Esse homem vai se considerar, sem dúvida, imbatível, invencível. Traz a tela mais uma vez, para nós lermos mais uma vez o texto. Aí diz, e esse rei fará conforme a sua vontade. Aí diz, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus. E contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero. Então observe que ele vai se levantar não só contra o povo judeu, mas também contra o próprio Deus. É interessante que na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo vai falar sobre este personagem, não é? Se você puder e você dispõe de uma Bíblia, abra a sua Bíblia, segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo de número 3, Paulo diz assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Veja, que coisa interessante. Paulo diz que ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará no trono como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Assim como os imperadores romanos que se sentiam deuses, o anticristo também vai se sentir assim. Volta ao texto mais uma vez. Aí o texto diz, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero. Que coisa interessante, né? Então a palavra de Deus comprova isso lá no livro do Apocalipse, capítulo de número 13, de forma mais específica, os versículos 5 a 7, nós vamos, né, perceber isso, o que é que ele vai proferir contra Deus, vai dizer contra o Deus verdadeiro. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Então, uma das características desse homem é que ele será um homem blasfemo, vai blasfemar contra Deus. O texto diz, e deu-se-lhes poder para continuar por 42 meses. 42 meses é 3 anos e meio, que será a segunda metade da grande tribulação. Aí diz, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, ele vai blasfemar do nome de Deus, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Então observe, sem dúvida, não é? Essa será uma das características. Diz, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Quem são esses santos aqui? Com certeza o povo judeu.
ou aqueles que se converterem a Cristo durante a grande tribulação. Quando o texto diz que ele vai fazer guerra aos santos e vencê-los, significa dizer que ele vai matar a muitos. Da mesma forma como Antíoco Epifânio no passado perseguiu e matou muitos judeus. Assim ocorrerá no período sombrio da grande tribulação. Aí diz, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Por quê? Porque ele vai governar, ele vai dominar o mundo. Mas é bom lembrar que o governo do anticristo será por pouco tempo, apenas 7 anos, que é exatamente a 70ª semana de Daniel. Você lembra disso? Quando nós estudamos sobre as 70 semanas, nós vimos que das 70 semanas que estão lá no livro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27. Você lembra disso? Então, destas 70 semanas, 69 já se cumpriram. As profecias que dizem respeito às 69 semanas já se cumpriram. E quais foram? Jerusalém foi reconstruída, o Messias foi morto, Jerusalém foi incendiada, o templo foi destruído. Mas falta ainda uma semana, que é a 70ª semana. Nós estamos vivendo nesse intervalo de tempo, um período de tempo indeterminado, entre a 69ª e a 70ª semana de Daniel. Então, quando a igreja for arrebatada, aí sim terá início esse período denominado de grande tribulação. Então, o governo do anticristo será um governo curto, de apenas 7 anos. Voltemos ao texto mais uma vez, veja o que a palavra de Deus nos diz. Diz assim, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Então, essa ira aqui, sem dúvida, é o período da grande tribulação, a 70ª semana de Daniel. Vamos ler mais uma vez? Nunca é demais, não é, nós lermos a Bíblia. E eu gostaria de lembrar a vocês que sempre que nós lemos a profecia mais uma vez, ou explicamos mais uma vez, é com o intuito de ajudá-los, né? Para que você entenda, para que você compreenda. Então, por exemplo, Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27, diz isso. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. Ou seja, o povo judeu e a cidade de Jerusalém. Isso é o anjo dizendo a Daniel. E o que vai acontecer depois dessas 70 semanas? Ele diz, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Essas profecias não se cumpriram, vão se cumprir quando? No milênio. Versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então veja que o anjo vai dizer, primeiro, quando iniciaria a contagem dessas semanas, que foi exatamente quando saiu a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, que cremos que foi o ano 445 a.C. Aí ele disse, até o Messias, o príncipe, seriam 7 semanas, mais 62 semanas. O anjo continua dizendo, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, literalmente, em 49 anos, Jerusalém foi construída, ou reconstruída. Essa profecia já se cumpriu. E depois das 62 semanas será tirado o Messias. Cumpriu-se na íntegra. Depois dessas 62 semanas, o Messias foi tirado, foi morto. Jesus foi crucificado em Jerusalém. Aí diz assim, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Isso ocorreu no ano 70 da era cristã. O templo foi destruído em Jerusalém. E o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Então, o anjo estava falando das muitas guerras que sobreviria, principalmente envolvendo o povo judeu. Versículo 27, que é o que eu quero chamar a atenção. Aí diz, e ele quem? O príncipe que há de vir. Fará um concerto com muitos por uma semana. Então, das 70 semanas, 69 já se cumpriram. Só falta uma semana, que é exatamente 7 anos de grande tribulação. Aí diz, e na metade da semana fará cessar o sacrifício
e a oferta de manjares. Da mesma forma como Antíoco Epifânio no passado proibiu as ofertas lá no templo em Jerusalém, no futuro, no período da grande tribulação, o anticristo também vai proibir. Aí diz, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Então, é possível que o anticristo também venha profanar o templo em Jerusalém, como fez Antíoco Epifânio no passado. Se você está acompanhando os programas, você sabe disso. Que Antíoco Epifânio mandou oferecer porcos lá no templo em Jerusalém, que você sabe que isso é uma abominação para o povo judeu. Quais são os animais que os judeus estavam acostumados a sacrificar, a oferecer sacrifícios a Deus? Cordeiros, carneiros, bodes, mas porcos não. Os porcos não estão naquele grupo de animais que Deus recebia sacrifícios e ofertas. Mas é possível que o anticristo também ele venha profanar o templo em Jerusalém. Aí o texto continua dizendo, e sobre a asa das abominações virá o assolador. O assolador é o anticristo, é o destruidor. Diz, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, observe que isso aponta para o futuro. E que período da ira é isso? Volta ao versículo 36, por gentileza. Observe que o texto diz, porque até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Então, que ira é essa, professor? É o período da grande tribulação. O período da ira de Deus que será derramado sobre a terra. Os homens estão vivendo hoje como se Deus não existisse. Os homens hoje, principalmente no Brasil, que por conta da corrupção, da impunidade, onde muitos, não são todos, eu não estou generalizando, mas muitos dos juízes não estão julgando com justiça, estão usando de 2 pesos e 2 medidas, por causa de corrupção, por causa de lavagem de dinheiro, por causa de propinas. Pessoas que deveriam estar nas cadeias estão em liberdade e pessoas que deveriam estar em liberdade estão presas. É a verdade do Brasil hoje, do mundo hoje. As pessoas estão brincando com a vida do ser humano. Então, e as pessoas estão vivendo como se Deus não tivesse nem aí. Mas haverá um dia da prestação de contas, assim como houve lá com a geração antediluviana. Por que você sabe disso? Deixa eu falar aqui nessa câmera. Nós já dissemos aqui várias vezes, Deus é amor, bondade, Deus é longânimo, Deus é misericordioso, mas Deus é justo. E os atributos de Deus são equiparados, são equivalentes. Se nós pudéssemos, não é possível fazer isso. Não é possível fazer isso. Mas se nós pudéssemos, naquela balança que tem 2 pratos, colocar num prato daquele o amor de Deus e no outro prato a justiça de Deus, nós chegaríamos à conclusão de que nem a balança faria isso e nem faria isso. Porque os atributos de Deus são equiparados, são equivalentes. E Deus está dos altos céus contemplando os seres humanos. Será que Deus não está vendo o ódio, a maldade, a violência, a corrupção? Será que Deus não está vendo que por causa da avareza de muitos políticos corruptos, milhares de pessoas morreram nos hospitais? Porque em vez dos políticos e governantes investirem na saúde pública, investirem na construção de hospitais, investiram em estádios, investiram em competições, em Olimpíadas, e deixaram aí, desviaram as verbas que eram destinadas à saúde. E aí o que acontece? Vem uma pandemia aí, os hospitais estão sucateados, estão sem recursos, sem médicos para atender a população mundial. E como se não bastasse, muitos políticos corruptos desviaram as verbas governamentais para comprar respiradores superfaturados, para comprar respiradores que não serviram, não puderam ser utilizados nos hospitais. E aí o que aconteceu? Milhares de pessoas foram mortas. Aí eu pergunto, e Deus, o justo juiz, será que não está vendo isso? Será que não vai chegar o dia da prestação de contas?
Porque a Bíblia diz isso, que Deus não se deixa escarnecer, que tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Será que Deus não vai chamar a prestação de contas? Aí eu faço algumas perguntas. Se Deus chamou a geração antediluviana à prestação de contas, enviando o dilúvio, se Deus puniu, castigou os moradores de Sodoma e Gomorra por causa dos seus pecados, porque Gênesis capítulo 13, versículo 13 diz isso, eram grandes pecadores diante de Deus. Aí eu pergunto, será que Deus está alheio ao que está ocorrendo no mundo hoje? Será que Deus não está vendo? Será que Deus não está tomando conhecimento? Será que não haverá um dia da prestação de contas? Com certeza. E essa ira, essa prestação de contas ocorrerá de duas maneiras, de duas formas. Dois julgamentos que ocorrerá no futuro. Primeiro, através do período sombrio da grande tribulação. Esse período será tão terrível que a Bíblia diz assim, se estes dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Se o período da grande tribulação fosse mais de 7 anos, ninguém escaparia, ia morrer todo mundo. Aí o texto diz, mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Ou seja, o período será só de 7 anos. E o sofrimento será muito intenso. Além das guerras que ocorrerão nesse período, haverá 3 séries de juízos, 3 séries de julgamentos. São anjos que estarão tocando trombetas, são anjos que estarão derramando o cálice da ira de Deus. É o Cordeiro que estará abrindo os selos. E cada vez que o Cordeiro abre um selo, uma catástrofe ocorre. Cada vez que o anjo toca a trombeta, uma catástrofe. Cada vez que o anjo derrama o cálice, uma catástrofe. E os homens que estiverem na terra vão saber que aquilo não é simplesmente fenômeno da natureza, não. Eles vão reconhecer que é a ira de Deus derramada sobre a terra. Capítulo 6 do Apocalipse, dos versículos 13 a 17, diz assim, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas por um vento forte. Nós já dissemos aqui, talvez não seja estrela propriamente dita, porque como não havia conhecimento da astronomia, né, então João teve aquela visão, vendo caírem tochas de fogo na terra, e ele identificou como sendo estrelas, mas é possível que seja meteoros, né? É possível. Ele diz, o céu retirou-se como o livro que se enrola. Veja que coisa terrível. E todos os montes e ilhas serão removidos do seu lugar. Então serão catástrofes de proporções simplesmente incalculáveis. Não vai ser possível calcular. Veja que coisa interessante. O céu retirou-se como o livro que se olha. E todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Você imagina que abalo sísmico será a ponto de todos os montes, todas as ilhas serem removidos do seu lugar. Versículo 15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Eu acho muito interessante essa descrição, porque o texto poderia abreviar, poderia dizer assim, e os homens, ou dizer assim, e a humanidade, poderia dizer assim, e as pessoas. Mas por que é que o Espírito Santo se utiliza do apóstolo João para dizer assim, os reis, os grandes, os ricos, os tribunos e os poderosos, embora que inclua também os servos aqui. Por que é que essas pessoas fazem menção a essas pessoas? Porque muitas vezes, e eu vou dizer assim, aqui no Brasil, na grande maioria das vezes, essas pessoas que ocupam cargos públicos, que ocupam posições privilegiadas na sociedade, não pagam pelos seus feitos, não pagam pelos seus erros, desviam verbas, enriquecem ilicitamente, e essas pessoas, na grande maioria das vezes,
não são punidas, não são castigadas, não são presas. A Polícia Federal vai lá e prende, aí um juiz vai lá, manda soltar. Cancela, manda anular a condenação, desfazendo do trabalho da Polícia Federal e dos juízes. Mas eu quero saber se nesse grande dia aqui, quem é que vai soltar você? Quem é que vai libertar? Quem é que vai estar lá para lhe defender? Porque o texto é claro. Os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos e todo servo e todo livre vão fazer o quê? Vão se esconder nas cavernas, nas rochas das montanhas, vão procurar abrigo e vão dizer assim aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Volta ao texto mais uma vez, versículo 36, por favor, versículo 36. Observe aí. Até que a ira se complete. Que ira é essa, professor? É a grande tribulação. É o período da ira de Deus. Versículo 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então a ira de Deus será derramada sobre os ímpios, os pecadores, os incrédulos, os homens maus, os homens abomináveis, de duas formas. Primeiro, nos 7 anos de grande tribulação. Segundo, no período da condenação eterna, lá no juízo final, lá no grande trono, que nós já estudamos. Capítulo de número 20, versículos 11 a 15 do Apocalipse. Nós já estudamos. E nós estaremos vendo com os nossos próprios olhos. Sabia disso? Essas pessoas, esses corruptos, sendo julgados no grande trono branco e sendo lançados no lago de fogo. Então nós podemos perceber que estas pessoas que trouxeram grandes males à humanidade no passado, como por exemplo Hitler, como por exemplo os imperadores romanos, como por exemplo Antíoco Epifânio, bem como aquelas pessoas que no presente, que nos dias atuais, que nos dias odiernos, estão também trazendo grandes prejuízos à humanidade, sem dó, sem compaixão, sem piedade. A ganância, a avareza, o ódio, a maldade é tão grande no coração que eles não estão nem aí que as pessoas estejam morrendo. O que eles querem é desviar verbas, é ficar rico, ficar milionário, enriquecer ilicitamente. Tem dinheiro, tem posição, compra advogados, compra juízes, pervertem a lei. A justiça é pervertida, a sentença nunca sai. Que dias difíceis nós estamos vivendo. Que hoje quem denuncia é quem está correndo risco de vida. Quem faz uma denúncia é quem está correndo o risco de ser preso, de pagar processo, de ser processado. Mas quem tem dinheiro, que se corrompe, está aí solto, em liberdade. Mas haverá um dia que Deus vai chamar essas pessoas à prestação de contas. E claro, se essas pessoas não se arrependerem dos seus erros, se essas pessoas não se converterem dos seus maus caminhos, vão pagar 2 vezes. Aqui na terra, durante o período sombrio da grande tribulação, e lá no juízo final, serão chamados à prestação de contas. Guarde esta palavra. Eu vou concluir o programa hoje falando sobre isso. Todos os homens, independente da classe social, independente da cor da pele, independente da posição na sociedade, todos os homens um dia serão chamados à prestação de contas. Todos nós seremos. É claro que alguns serão chamados no tribunal de Cristo, para ser recompensado e galardoado pelo que fizeram em prol do reino de Deus. Outros no julgamento das nações, no final da grande tribulação. E outros no juízo final do julgamento do grande trono branco. Mas pode ter certeza do que eu estou dizendo. Ainda que alguém parta dessa vida sem que pague pelos seus erros, inevitavelmente
vai pagar no futuro, no período do juízo final, quando forem lançados lá no lago de fogo.